na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus é maravilhoso e Deus tem para nós liberdade. A palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Nos libertará. Então a palavra, ela liberta. Por isso que é tão importante nós ouvirmos e guardarmos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus, lá em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Glória a Deus. Romanos 8, versículo de... Nós vamos ver aqui, irmãos, a partir do versículo de número 12. Romanos 8, a partir do versículo de número 12. Nós vamos ver. Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Então aqui no versículo de número 12, já fala que nós não somos devedores à carne para nós vivermos segundo a carne. Ou seja, nós não somos obrigados a fazer a vontade da nossa carne. Se nós formos olhar a vontade da nossa carne, muitos de nós nem estaríamos aqui, né? Nem estaríamos aqui. Quantas coisas que teríamos que fazer agora de manhã, ou às vezes a cama, né? Queria ficar um pouquinho mais na cama. Mas nós não somos obrigados a viver segundo a carne. Nós não podemos fazer aquilo que a nossa carne pede para fazer. Nós temos que viver segundo o Espírito. Amém? Segundo a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, versículo 13, porque se nós vivermos segundo a carne, nós vamos morrer. Por quê? Porque a carne, ela vai, a Bíblia fala que a inclinação para a carne é morte. Se nós fizermos tudo aquilo que a carne dá vontade de fazer, nós vamos não só morrer fisicamente não, mas morrer espiritualmente. Tem tantas pessoas que já morreram espiritualmente, por quê? Porque fizeram aquilo que a carne queria. Às vezes ficava pensando, mas eu não estou com vontade de vir na igreja. Não vem. Eu não estou com vontade de perdoar aquela pessoa. Eu não estou com vontade de tratar a pessoa bem. Eu não estou com vontade nem de olhar na cara daquela pessoa. Já pensou, não dá para a gente viver fazendo aquilo que dá vontade. Nós temos que procurar fazer aquilo que Deus nos orienta, que nós precisamos fazer. Lá no nesse versículo 13 fala, mas se pelo Espírito mortificardes as obras no corpo, vivereis. Quer dizer, com a carne a gente não vai combater a carne. Nós temos que agir no Espírito para poder não cumprir a vontade da carne. A palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, que a carne é o quê? A carne é o quê? Fraca. Mas o Espírito é forte, né? O Espírito está sempre pronto. Então, para resistir a uma situação ali de uma tentação, para resistir, para não fazer uma coisa errada, para não brigar, para não desagradar a Deus, nós vamos ter que lutar, não é com a força da carne. Porque se for olhar a carne vai querer brigar. A carne vai querer, às vezes, ir lá tirar satisfação com alguém, vai querer falar o que vem na cabeça, né? O que dá vontade de falar, mas não, nós temos que agir no Espírito. Nós temos que, como diz lá no versículo de número 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filho de Deus não é quem vem na igreja, não é só quem vem na igreja, não é só quem aceitou Jesus, ou filho de Deus, porque eu aceitei Jesus, sou filho de Deus. Não, nós temos que andar guiado pelo Espírito de Deus. Porque não adianta ter aceitado Jesus e andar pelo curso do mundo, fazendo tudo que dá vontade de fazer. Não adianta falar que é filho de Deus, mas não perdoa, mas não ama, né? Não trata com
como deve ser tratado, não trata as pessoas como deve ser tratado. Então não é só falar que é filho de Deus, tem que viver, tem que deixar o Espírito Santo guiar. Você está com dificuldade em alguma coisa na sua vida? Peça o Espírito Santo para te guiar, peça de Deus sabedoria. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça que Deus dá deliberadamente. Talvez a pessoa fale: mas não estou suportando essa situação mais, eu não estou aguentando mais, eu não sei o que eu vou fazer. Ora e pede Deus sabedoria, porque Deus vai te dar. Às vezes você fala: não, Deus, mas já está me desgastando, já está além das minhas forças. Pois é, mas quando está além das nossas forças, aí a força de Deus nos sustenta. Amém? Aí já não é a sua força mais, já não é o seu jeito mais que vai funcionar. Aí já é Deus. Já é Deus. E às vezes nós demoramos demais, irmãos, para poder entender que é Deus que dá a sabedoria, que é Deus que vai dar a solução. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, estava falando até a respeito disso, que a fé, irmãos, nós temos que viver pela fé. E viver pela fé não é a gente agir conforme o que a gente vê, não. E nem conforme o nosso entendimento, não. Porque às vezes a pessoa ela tem uma certa instrução acerca de determinado assunto, e às vezes a dificuldade que ela tem em crer é justamente porque ela tem um certo conhecimento a respeito daquilo. Por exemplo, a pessoa sentiu um sintoma, aí ela já começa a pensar: eu acho que é tal enfermidade. Mas por que ela acha? Porque ela tem um certo conhecimento a respeito daquilo. Às vezes um conhecimento que leu alguma notícia, porque aí vai na internet, né, procura ali a notícia, e a pessoa já fica, às vezes, com dificuldade de crer que aquilo vai mudar. Por quê? Porque ela tem um certo conhecimento. Só que a fé, irmãos, a fé, certeza, é daquilo que a gente espera. E prova daquilo que a gente não vê. Não é prova daquilo que você já sabe, ou que você pesquisou na internet. É do que você crê. A Bíblia nos diz: se tu creres, verás a glória de quem? De Deus. Então nós precisamos crer. E é fácil? Não, irmãos, é uma luta. É uma luta da carne contra o Espírito, porque o Espírito quer obedecer a Deus e a carne não quer nos deixar obedecer. Às vezes a pessoa ela perdoa, aí daqui a pouco já vem aquele pensamento, vem aquela lembrança de novo, aí a pessoa fica pensando: não sei se eu perdoei, não sei se eu vou. Não, nós temos que permanecer firme. Esse é um dos versículos que nós vimos semana passada, né? Foi na semana passada, dia 3, domingo passado, Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes. Tem que estar firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quer dizer, o Senhor já te libertou. Ah, mas eu tenho vontade de fazer uma coisa errada. O Senhor me libertou do vício, mas eu tenho vontade ainda. Às vezes vem aquela vontade. Irmãos, enquanto nós estivermos vivos aqui, nós vamos passar por luta, nós vamos ter tentações, vai vir coisas para tentar nos afastar da presença de Deus, mas a obrigação de permanecer firme é nossa. É nossa. É você que tem que permanecer firme naquilo. Você orou, você confiou, então permaneça firme. Eu até também falei com uma pessoa outro dia a respeito disso, aplicando na questão da cura. Porque a pessoa orou, já determinou a cura, determinou o milagre. Então tem que orar de novo a respeito daquele problema? Não. Se você orou e você creu na oração que você fez, então o que tem que fazer agora? Permanecer firme. E às vezes a pessoa não permanece firme. Ah, mas eu orei, pensei que eu tinha sido curado, mas a dor voltou, o caroço voltou, o problema apareceu de novo, o exame descontrolou. O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que orar de um jeito diferente? Será que eu tenho que fazer uma promessa para Deus? O que eu tenho que fazer para eu ser curado? Permanecer crendo. Tem que permanecer. Ah, mas não, 10 anos que eu já não sentia nada de dor, nessa dor. Tem 10 anos que eu não sentia mais essa dor apareceu agora, mas o mesmo Deus que curou você há 10 anos atrás é o mesmo Deus, Ele não mudou não. Diga glória a Deus, Ele não mudou. Mas às vezes vai mudando porque o nosso entendimento, a gente começa a crer mais no que a gente está sentindo, mais na carne do que no Espírito. A fé, irmãos, é no Espírito, não é na carne, é no Espírito. Então a Bíblia diz no versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo
pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos o quê? De Deus. Olha que coisa linda. O Espírito de Deus se une ao nosso Espírito para nos fazer obedecer a Deus, para nos ajudar a permanecer como filhos de Deus. Você não luta sozinho, você não está sozinho. Por isso que nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo. Tem que pedir ajuda, está com dificuldade de algo, né? Peça o Espírito Santo. Sabe que até vai procurar as coisas. Às vezes você já guardou uma coisa e depois você esqueceu. Acontece, não é? Às vezes você tira uma coisa do lugar, aí você está com a mente, né, pensando em outras coisas, resolvendo várias coisas ao mesmo tempo, aí você vai e guarda. Aí depois vem aquele pensamento, não, sei que eu guardei. Eu tenho certeza que eu guardei. Aí vem na sua mente até a parte que você pegou aquele, né, objeto e tirou de lá. Mas não vem aquela parte, né, onde que colocou. Mas até nisso o Espírito Santo ele nos ajuda. Até nisso ele nos ajuda. Mas só que nós precisamos o quê? De dar liberdade a Ele. Estou falando que nós vamos pedir ajuda do Espírito Santo só para achar as coisas. Não. Mais do que isso, Ele habita em nós. Amém? Ele está conosco todos os dias. Não é só para situações pontuais, não. Eu estou aqui no desespero, o Espírito Santo vem. Não, Ele já está em você. Ele já está em nós. Você aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida? Então o Espírito Santo já está morando dentro de você. É Ele que vai te ajudar naquilo que você tem dificuldade. É Ele que vai te socorrer. É Ele que vai te orientar. É Ele que vai trazer na sua memória uma palavra que você ouviu. É Ele que vai ajudar você até a orar. Porque às vezes, diante de algumas situações, nós não sabemos nem como orar. Olha o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Jesus Cristo, Ele sofreu muito, não é, irmãos? Muito. E às vezes a pessoa acha que está passando por um sofrimento e que Deus não está com ela. Deus não estava com Jesus. Jesus não era filho de Deus. Mas em todo o tempo ali houve luta, houve aflição, houve dificuldade, foi desprezado, foi caluniado, humilhado. Mas não tinha nem pecado, e nós temos pecado. Nós temos pecado. Mas em Cristo nem pecado ele não tinha, mas ele sofreu. E tem pessoas que começam a pensar que o sofrimento não estou sofrendo porque Deus não está me abençoando, Deus não está ouvindo minha oração, porque o meu pecado é muito, por isso que Deus não está ligando para mim. Não, Deus ele nos ama. Ele nos ama com amor incondicional. O Senhor é o Deus que Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Ele está conosco todos os dias. Olha o que diz o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser o quê? Revelada. Diga glória a Deus. Fala assim, a vitória é maior do que a luta. É isso, irmãos, que nós temos que crer. Esse sofrimento nem se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós pensamos, mas Deus, não estou suportando. Não, mas isso aí não se compara àquilo que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer é algo muito maior. E não só nesse mundo, irmãos, porque aqui nós estamos de passagem. Aqui a vida, mais anos, né, que uma pessoa possa viver aqui nessa terra, ainda é pouco diante de uma eternidade que está reservada para nós. E por isso nós temos que temer, obedecer ao Senhor, ser fiel até o último instante. Não podemos nos desviar. Olha o versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, o universo, será libertado da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de quem? De Deus. Jesus te libertou para você ser livre. Você não pode deixar que nada venha te prender.
que nada venha amarrar a sua vida, que nada venha impedir você até de buscar Deus. Porque às vezes uma preocupação impede você de buscar Deus, um medo impede você de buscar Deus. Às vezes você ora, mas você não consegue nem ouvir a resposta de Deus, nem receber aquilo que Deus está falando. Por quê? Porque está sendo tomado pelo medo, você já foi liberto disso. Mas porque de vez em quando vem os maus pensamentos. Aí, irmãos, para poder combater os maus pensamentos, o que nós temos que fazer? Guardar a palavra de Deus. Tem que guardar. Quem ama ao Senhor, irmãos, guarda a palavra, guarda os mandamentos. Aquele que guarda o mandamento não experimentará mal algum. Aí a pessoa fala, mas guarda a palavra e acontece coisa de ruim na minha vida. Irmãos, mas nada do que nós passamos aqui nessa terra, nada, né? Nenhuma luta, nenhuma dificuldade, irmãos, é maior do que a bênção que Deus tem preparado para nós. A bênção é muito maior. A bênção é maior do que a maldição. É nisso que nós temos que crer. Mas tem pessoas que estão crendo mais nas coisas que o inimigo pode fazer, ou naquilo que o inimigo tem feito. Olha sempre pelo lado negativo das coisas. Mas não está dando certo. Mas porque eu orei e aconteceu isso. Porque eu pedi, eu acho que Deus não me atendeu. Porque está tudo difícil para mim, estou sendo perseguido no local de trabalho. No bairro que eu moro, as coisas não estão sendo bom para mim. E está tendo muito problema e muita dificuldade. Não, você tem que olhar para aquilo que Deus tem preparado para você. Você não crê na salvação da sua família? Crê? Então tem que seguir firmemente. Não dá para a gente desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem um propósito de Deus aqui nessa terra. Há um propósito. Mas para a gente viver a vontade de Deus, o que nós precisamos? Do renovo. Nós precisamos ser renovados. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Tem pessoas que não estão vendo mais, irmãos, mudanças na vida, não está havendo mais resposta das orações, porque a pessoa já se conformou, já se acomodou diante de uma situação. Não está orando mais, já não está nem falando com Deus a respeito daquela determinada situação que ela está enfrentando, porque ela já se entregou naquilo. Mas não dá para mudar mais, mas não tem o que fazer, porque... Não, nós temos que nos apegar firmemente à palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que está escrito aí. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, né? Não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso quê? Entendimento. Para que experimenteis como que é a vontade de Deus. Boa, o quê? Agradável, o que é mais? Perfeita. Então o que Deus tem para nós, irmãos, é algo bom, o que mais? Agradável e perfeito. Mas às vezes nós estamos já acomodados. Mas não tem jeito não, esse mundo é daí para pior, e não tem mais o que fazer. Não tem que renovar o nosso entendimento. Como que você está entendendo a sua vida? Como que você está entendendo a sua saúde? Como que você está entendendo a sua família? Como que você está entendendo você mesmo? Eu estou entendendo que eu já não estou aguentando fazer mais nada. Eu já estou, minha cabeça não está guardando mais nada. Eu já estou cansado de tudo. Esse está sendo o seu entendimento da sua vida? Tem que renovar o seu entendimento. Por que às vezes as coisas à sua volta não mudam? Ou situações sempre estão ali se repetindo na sua vida, passando sempre às vezes por mesmo problema, a mesma dificuldade? Porque às vezes está faltando renovar o entendimento. Tem que renovar o entendimento. Aí sim nós vamos começar a experimentar aquilo que Deus tem para nós. Por que às vezes está dando tudo errado? Porque ainda não está experimentando a vontade de Deus. Às vezes está fora da vontade de Deus. Às vezes está andando na direção contrária. Deus está dando a direção para ir para um lado, mas está andando para o outro. Deus está falando que tem que perdoar, mas não perdoa. Deus está falando que tem que toca no coração, né, para orar para alguém e não ora. Às vezes está levando as coisas de Deus de qualquer jeito. Aí como que o milagre vai acontecer? Como que vai experimentar a vontade de Deus? Primeiro busca o reino de Deus. Às vezes você já colocou no seu coração: não, eu vou buscar mais a Deus, vou ser mais firme com Deus, vou ser fiel a Deus. E às vezes não chega a ser. Por quê? Porque o entendimento ainda não está firme, a mente ainda não foi transformada.
Às vezes está apegado ainda ao passado, a uma frase que a pessoa falou, a alguma coisa que a pessoa fez e você não gostou, você está preso nisso aí ainda. Enquanto estiver preso nessas coisas, a vida não anda. O tempo está passando, mas a vida da pessoa não está andando. Está no mesmo lugar. Entra ano, sai ano, parece que está a mesma coisa. Não mudou nada, não vê progresso, não vê melhor em coisa nenhuma. Mas porque tem que renovar esse entendimento. O que pode nos renovar? Irmãos, o Espírito Santo. Ele que vai nos ajudar, Ele unido ao nosso espírito, né? Ao nosso interior. É Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai renovar o nosso entendimento. Busca de Deus o renovo. Busca de Deus a sabedoria para você viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. O que Deus tem para você não é coisa ruim, Deus tem coisa nova. Na forma de você enxergar a sua família, busca renovar o seu entendimento. Se aquela pessoa é uma pessoa difícil, mas você já olha para ela já com esse entendimento. Ah, não, nem vou falar mais nada, não adianta nem falar. Não, renova o seu entendimento. Ah, mas eu já cansei, já não quero nem, para não me desgastar, já não vou nem falar nada, já vou deixar para lá, já entreguei para Deus. Você entregou para Deus, às vezes a situação está no mesmo lugar, porque às vezes não é você entregar para Deus, é você renovar o seu entendimento. É você começar a interpretar a situação de outra forma, e às vezes até as pessoas, né? Porque às vezes a gente olha para alguém e a gente busca ali o entendimento, mas daquilo que os nossos olhos estão vendo, né? Porque a Bíblia diz que o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para onde? Para o coração. E às vezes nós estamos sofrendo porque nós estamos olhando só com os nossos olhos físicos. Nós não estamos olhando com os olhos da palavra. Começa a olhar com os olhos da palavra. Não, mas eu estou orando nessa situação, que essa situação vai mudar. Eu estou orando, decretando a minha cura, então eu vou ser curado. A Bíblia não diz que aquele que pede o quê? Aquele que busca o quê? Aquele que bate a porta o quê? Se abre. Então você tem, se eu estou batendo, a porta vai se abrir. Qual que é o meu entendimento? É ficar imaginando a porta só fechada? Não. Eu tenho que andar em direção àquilo que eu creio. Se eu creio que eu estou batendo para a porta abrir, a porta vai se abrir. Se eu estou orando, decretando a minha cura, então eu tenho que me imaginar já o quê? Curado. É isso que você tem que imaginar. A pessoa quer realizar um sonho, mas ela, na mente dela, ela só imagina longe desse sonho. Ela só imagina o tempo passando e não acontecendo nada. Não tem que mudar esse entendimento. Você já tem que direcionar o seu corpo, né? O seu espírito em direção àquilo que você crê. O tema desse ano, né? O ano da determinação, determinando tu algum negócio, ser-te-á o quê? Firme. Tem outras versões que diz, né, projetando, né? Então, se projetares, né, alguma coisa sairá bem, a luz brilhará em teus caminhos. O que é projetar? É lançar para frente. Então, nós temos que fazer isso, irmãos. Às vezes você está querendo que Deus realize o seu sonho, mas você não está projetando para frente, você está no mesmo lugar. A sua mente, você está orando por uma situação acontecer, mas sua mente está o tempo todo presa como se aquilo nunca fosse acontecer. Você até pede, mas na sua mente você já interiorizou, já colocou ali na mente que não vai acontecer. Então sua boca está falando uma coisa, mas sua mente ainda não está acompanhando aquilo que está saindo da sua boca. Tem que alinhar a nossa mente, a nossa boca, né? Tem que estar alinhado com aquilo que a gente crê. A nossa mente tem que ser transformada. Comece a falar diferente. Lá dentro da sua casa, no seu trabalho, sobre você mesmo, aquilo que você fala de você. É uma realidade que te aprisiona. Você, eu quero ser uma pessoa diferente, mas você sempre repete as mesmas coisas. Eu não estou conseguindo isso, não estou conseguindo aquilo outro, minha mente não está guardando nada, eu já não estou tendo força. Aí aquilo que você fala é o que vai te prendendo. Então começa a renovar sua mente. Se você renovar sua mente, sua palavra vai mudar, o seu jeito de agir vai mudar, ou a forma de você enxergar as pessoas vai mudar, e tudo à sua volta vai começar a mudar também. Renova a sua mente, saia do medo, saia da dificuldade, saia de ficar falando coisas que não agrada a Deus. Muda as suas palavras, muda a sua mente, que aí você vai mudar a sua realidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Tem que renovar, irmãos, a nossa mente. Temos que buscar de Deus esse renovo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir para que Deus renove a nossa mente. Pensa, Deus. Mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, mas eu estou com medo. Lança esse medo
fora. A Bíblia diz que o verdadeiro amor nos lança o medo. Quando a gente está com medo de algo, é porque nós não estamos aperfeiçoados em Deus. Tem que lançar o medo fora. O medo traz perturbação. Aquilo que a pessoa acaba tendo medo é o que acaba acontecendo. Então, o amor de Deus é maior do que o medo. Por isso que o amor, ele lança fora o medo. Porque ele é muito maior do que o medo. Em nome de Jesus. Então, feche os seus olhos. Declare com alegria no seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Peça a Ele, renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, nós necessitamos mais de ti. Vai falando com o Senhor nessa manhã, vai falando: Deus, eu necessito mais de ti, eu necessito mais da tua presença, eu necessito mais do teu Espírito Santo. Oh Deus poderoso, tenha liberdade, Senhor, de operar, tenha liberdade, Senhor, de encher a nossa vida, de encher o nosso coração. Nós queremos mais da tua presença, Senhor, nós queremos mais do teu poder. Vai buscando a presença do Senhor nessa manhã, vai buscando o renovo, vai confessando diante do Senhor. Se às vezes tem ali um mau pensamento, confessa diante de Deus, até aquilo que nós pensamos fora da palavra de Deus, aquilo que é pecado, e às vezes o pecado não foi nem praticado, mas no pensamento também já está errado. Às vezes não foi praticado fisicamente falando, mas no pensamento. Então peça a Deus perdão, fala com o Senhor nessa manhã, fala: Deus, me perdoa, meu Deus, ali o pensamento, perdoa, Senhor, algo que eu fiz e que não agradou o Senhor, algo que eu falei, Pai, que não estava de acordo com a tua palavra, meu Deus. Me purifica, renova, Senhor, a minha mente. Peça ao Senhor, fala: Deus, tira, Senhor, de mim todo medo, Pai, tira da minha alma toda tristeza, porque a tua palavra diz, meu Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. Oh Pai, vai tirando, Senhor, todo o impedimento. Oh Pai, até dentro da casa dessa pessoa, ela está tendo às vezes dificuldade lá no relacionamento com a família. Oh Deus, vem dar sabedoria, vem dar, meu Deus, inteligência espiritual a essa pessoa, para que ela saiba lidar, meu Deus, ali com o familiar, para que ela possa, meu Deus, cada dia, oh meu Deus, se fortalecer mais no Senhor e na força, Pai, do teu poder. Oh Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno, Senhor, de toda honra, o Senhor, Pai, é digno, meu Deus, de toda glória. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigada, Espírito
de te adorar, de bendizer o teu nome. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Glórias, glórias, glórias seja dada ao Senhor. Vai se alegrando na presença dEle. Vai falando o Senhor nessa manhã. Vai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor. Ah, santo, santo é o teu nome. Obrigada, Jesus. Começa a agradecer. Agradeça a Ele. Um coração grato alegra o coração de Deus. Ele é Deus de maravilhas. Tantas coisas, Deus, Ele tem feito na nossa vida. Só de nós estarmos respirando, só de nós estarmos vivos, isso já é motivo de agradecer. Então vai agradecendo a Ele, vai agradecendo. Erga a sua voz, Deus te deu uma voz. Agradeça a Ele, fala com Ele agora. Fala com Ele. Assim como aquela irmã que foi curada, de um câncer na língua. E se não fosse ali aquela cura, ela não teria condição de falar. E você pode falar livremente. Então use a sua voz, use a sua boca, a sua língua para adorar a Deus. Fala com Ele, vai adorando. Nós não podemos nos deter diante da presença do Senhor. Nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que adorar Ele. Vai falando com o Senhor. Erga a sua voz, vai adorando a Ele. Vai agradecendo. Deus é maravilhoso. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Tantas situações difíceis, o Senhor nos ajudou, nos socorreu. O Senhor nos manteve de pé. Nós só temos que agradecer. Orecanta, lava, surianda, las. Oh, santo, poderoso, maravilhoso, digno de honra, digno de glória, aleluias, aleluias. Santo é o Senhor. Ah, Deus poderoso, aleluias, aleluias. Vai agradecendo a Ele. Ele é santo, Ele é maravilhoso. Orecanta, lava, surianda, las. Oh, Deus poderoso, encha, Senhor, a nossa vida, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos, Pai, ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, meu Pai. É o mês da liberdade. É o mês da liberdade. E o Senhor já nos libertou. Vai declarando para você mesmo. Vai declarando: Jesus já me libertou desse medo. Jesus já me libertou dessa dor. Jesus já me libertou até mesmo dessa preocupação. Talvez você estava preocupado com algo. Vai declarando, vai renovando sua mente. Você tem que falar para que aquilo que você fala retorne aí à sua mente. Aquilo que você fala venha interiorizar aí na sua mente, renovar e tirar aquilo que não agrada a Deus. Vai renovando a sua mente. Domingo é dia de você renovar a sua energia, renovar a sua força em Deus, porque Ele nos mantém de pé, é Ele que nos sustenta, Ele é maravilhoso. Aleluia, Senhor, digno de honra, digno de glória. O Senhor é maravilhoso, Pai. Lindo é o Senhor, lindo é o Senhor, digno de honra, digno de glória. Só o Senhor mesmo, Pai, para fazer coisas tão maravilhosas. Só o Senhor mesmo, Pai, para fazer esse sol maravilhoso, para fazer, meu Pai, tudo, Deus, que não está à nossa volta. Oh, Senhor, Tu és lindo, maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Ah, Jesus, e hoje é Santa Ceia do Senhor. E nós não podemos, Pai, participar da Santa Ceia de qualquer maneira. Nós precisamos fazer aquilo que a Tua palavra nos orienta, Jesus. Nós precisamos, Senhor, nos examinar nós mesmos. Nós precisamos, Senhor, tomar a decisão de nos arrepender dos nossos pecados, de reconhecer que temos pecado. Porque se nós não reconhecermos que temos pecado, como que nós vamos ser perdoados? Meu Deus, mas nós reconhecemos, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós temos pecado. Muitas vezes por pensamento, por palavras, por maldade no coração, por ações conscientes ou às vezes até inconscientemente, Pai. Nós acabamos às vezes ofendendo alguém, acabamos às vezes, Pai, fazendo um juízo errado de alguma coisa. Oh Deus, mas nos limpa, nos purifica, Pai, nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser transformados, renovados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Os obreiros vão passar servindo a Santa Ceia. E como diz nessa oração, como oramos, né? Nós temos que nos examinar.
você se examine neste momento. Nós temos que estar na presença do Senhor. Nós não podemos participar da Santa Ceia. O pão e a água, irmãos, a campanha que nós estamos fazendo do pão e da água, todas as pessoas podem participar, né? Agora, a Santa Ceia, você tem que se examinar. Já tomou essa decisão de servir somente ao Senhor, de ser fiel a Ele, né? Se tem alguma coisa que está te impedindo ainda, se tem alguma coisa que está te impedindo, você tem que, né, procurar se libertar, como a própria palavra do Senhor fala, né? Que nós temos que permanecer firme na liberdade que Cristo nos libertou, em nome do Senhor Jesus. Então, os obreiros vão passar em nome do Senhor Jesus. Quem recebeu já fecha os seus olhos. Você tem que se examinar. Se nós estivermos no pecado, como nós vamos agradar a Deus? Não tem como nós agradarmos a Deus se nós não estivermos vivendo uma vida, irmãos, em santidade. Nós temos que viver uma vida em santidade. Em nome do Senhor Jesus. Vai agradecendo ao Senhor, vai adorando a Ele. Oh, Jesus maravilhoso. Vai louvando ao Senhor, vai adorando a Ele. Que de graça o cálice contendo o pão. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Deus, que este pão Jesus, que este pão se transforme no teu corpo. E através, Jesus, do teu corpo, nós fazemos memória do Senhor. Fala: Senhor Jesus, neste momento eu faço memória do Senhor. Pode comer em nome de Jesus. Maravilhoso. Oh, Pai, a tua palavra nos ensina que pelas feridas de Jesus nós fomos curados. O teu corpo, Pai, representa a cura. Oh, Senhor maravilhoso. Segura na sua mão cálice contendo suco representando o sangue de Jesus. Oh, Jesus, que esses suco se transforma em teu sangue. E a tua palavra diz que, semelhantemente, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Aleluia. Fala: Senhor Jesus, através deste cálice, eu tomo posse da nova aliança que eu tenho com o Senhor, a aliança que foi feita no teu sangue. Pode tomar em nome de Jesus. E agradeça ao Senhor. Vai agradecendo ao Senhor neste momento. Vai agradecendo a Ele porque Ele é maravilhoso. Agradeça a Ele porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Nós só temos que agradecer ao Senhor, só temos que agradecer a Ele porque Ele é maravilhoso. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, porque sem o Senhor nós não estaríamos vivos. Sem o Senhor, se o Senhor não tivesse dado a vida por nós, nós não estaremos aqui. Muito obrigada, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar com alegria.